Oi gente, hoje me trazer aqui pro canal mais um vídeo. E hoje é mais um vídeo do nosso quadro Contando Memórias, então roda a vinheta. Feel uninvited. Left home in West LA, I'm not excited. Oi, aqui é a Anice. Vem pro meu blog você também. Te espero, viu? Beijinhos! Então, gente, mais um vídeo do nosso quadro Contando Memórias, que é basicamente o quê? É um quadro aqui no canal em que eu conto histórias de pessoas, pessoas anônimas, pessoas conhecidas, pessoas que me enviam histórias, memórias, né, que elas querem que sejam contadas, relatadas aqui no canal. E é um quadro novo, né, aqui no canal, hoje é o nosso segundo episódio. E está sendo bem legal contar algumas histórias diferentes de pessoas, histórias vividas, né, de pessoas. E está sendo bem legal. Se você aí tem alguma história que quer que eu conte aqui no canal, me manda mensagem no direct ou tem o meu e-mail também, que eu vou colocar aqui na tela para vocês mandarem mensagem lá nesse e-mail explicando a história. Se vocês não quiserem ser identificados também, eu posso contar uma história sem falar os nomes, né, da pessoa, de quem está participando da história. Pode ser anonimamente, pode ser uma história engraçada, pode ser uma história triste, pode ser uma história de superação, pode ser uma história de terror, pode ser uma história de um acidente, pode ser uma história de amizade, de amor, pode ser qualquer história que você quer, que essa história, que essa memória seja levada, né, à frente aqui no YouTube, contada para mais pessoas estarem conhecendo essa história. Então, sem muito rolô, vamos começar a contar, né, a história de hoje. A história de hoje, a pessoa não quer se identificar, é uma história com uma pessoa anônima. E é uma história bem de superação, uma história bem pesada, bem triste e tem uma superação no final. E então, começando, né? Então vamos começar. A moça, né, dessa história, a pessoa dessa história, né, uma mulher, ela, quando ela tinha os seus 12 para 13 anos, ela brincava muito em um quintal perto da casa dela lá, que tinha muitos pés de árvore, muitos pés de plantas, de árvores frutíferas. Ela gostava muito de brincar lá nesse local. E próximo a esse local tinha uma casa, vamos dizer assim, que abandonada. E ela, ao brincar, né, sempre ali nesse local, um belo dia, o que aconteceu? Uma pessoa da família dela, um conhecido da família, um parente da família, chegou para ela, agarrou ela e infelizmente levou ela até essa casa abandonada e abusou sexualmente dela. Ela ficou com muito medo, ela não gritou, ela não contou para ninguém, porque a mãe dela é uma pessoa um pouco rígida. Se naquele tempo, se a pessoa perdesse a virgindade, a mãe dela com certeza colocaria a pessoa para fora de casa. Então, o que ela pensou? Se eu contar para minha mãe vai me colocar para rua, e onde é que eu vou morar? Não tenho onde morar, não tenho um amigo, não tenho um namorado, não tenho ninguém. Então, ela ficou com medo de contar para a mãe dela, ficou com medo de contar para o pai dela, e acabou não contando para ninguém, sofrendo esse abuso. E infelizmente não foi só uma vez, acontecia várias vezes. Quando ela estava brincando, esse conhecido da família chegava, agarrava ela e levava para essa casa abandonada, ia para algum dos cômodos do banheiro, algum lugar, forrava o chão lá e abusava sexualmente dela várias e várias vezes. E aconteceu que outra pessoa quis também abusar dela, pois ficou sabendo, né, que esse outro cara estava abusando dela, acabou também querendo, né, abusar dela, mas não chegou de fato. E esse cara, né, conseguiu de fato, né, abusar sexualmente dela. E ela sofreu calada, aguentou por vários e vários tempos isso na vida dela, até que ela conheceu, né, um rapaz, começou a namorar com ele, mas ela sempre tinha aquela insegurança com o corpo dela, ela tinha aquela insegurança de não ser mais, de já ter a virgindade perdida.
ela tinha aquela insegurança, né, de como que ia ser a reação do esposo dela, né, ela casando com uma pessoa, como seria a reação da pessoa descobrindo que ela não era mais virgem e como que ela iria explicar isso. Ela tinha aquele receio também de como ser tocada pelo esposo, pelo namorado. Ela tinha muito receio, ela foi crescendo, né, na adolescência, sem saber como que ela ia conseguir ter uma relação boa com o marido. E graças a Deus apareceu um homem na vida dela. Além de namorado, ele foi muito amigo dela. Ela conseguiu ter a liberdade de contar para ele que ela tinha sido abusada sexualmente. E ela teve tanta liberdade, né? A relação dela com esse rapaz foi tão forte que ela teve coragem e liberdade de contar isso para ele, algo que ela não tinha contado nem para a mãe dela. Ela contou isso para ele super apoiou ela, fez ela se aceitar, fez ela se curar, né, dessa ferida que tinha dentro dela, desse abuso, né, fez ela se sentir amada por ele e foi curada, né, ela conseguiu ter uma relação boa com esse rapaz, pois ele foi muito amigo dela e ajudou ela a superar isso, sabe? E foi muito lindo, né, que a relação dos dois fez, né, ela superar esse passado, essa tristeza que aconteceu na infância dela, na adolescência, né? E ela conseguiu se casar e hoje em dia ela é casada e muito feliz. E o que aconteceu com o cara? Ela, né, não não quis denunciar, não quis fazer nada quando ela contou, né, pro namorado dela. E um belo dia ela estava já casada com o esposo dela. Ela foi a um mercadinho na nova cidade onde ela estava morando, né, já com o marido, pois isso aconteceu em uma cidade onde ela morava com a mãe. Quando ela se casou, ela foi para outra cidade. Ela lá nessa outra cidade, nesse outro bairro, não sei específico se é cidade ou bairro, mas lá nesse outro local onde ela estava morando, ela encontrou com o cara, né, com o homem no mercadinho e ela começou a passar muito mal, ela começou a ficar querendo desmaiar, ela ficou amarela, ficou pálida e o esposo dela ficou perguntando o que que ela tinha, o que que estava acontecendo, ela ficou muito nervosa. Aí ela foi explicou para ele que o cara estava ali, que era um homem que estava ali, que tinha abusado dela, e ela ficou muito nervosa. Aí ele perguntou se ela queria falar alguma coisa, se ela queria que ele fosse até o cara, que ele tipo assim brigasse com o cara, alguma coisa assim. Ela falou que não, que ela só queria ir embora e esquecer, né, nunca mais ver aquele cara. Então eles saíram dali, nunca mais voltaram a ver esse cara e atualmente ela acabou descobrindo que esse cara, né, esse homem que abusou dela, ele já faleceu. Ele deu um ataque, né, um mal súbito do coração e faleceu. Ele já não está vivo mais e ela hoje em dia já está bem mais tranquila, né? Em saber que ele não está vivo mais e saber que ela tem um marido que apoia muito ela, um marido que ajudou ela a superar essa coisa ruim que aconteceu com ela, né? Graças a Deus ela está curada e hoje em dia ela consegue, né, contar essa história para as pessoas, né? Essa superação que ela passou aí. E foi essa, né, a história de hoje, a história que eu tinha para contar para vocês, que essa pessoa me mandou anonimamente. E espero que vocês tenham gostado de saber, né, dessa história de superação aí. Foi uma história bem pesada, uma história bem forte, né? É um exemplo de mulher, essa pessoa aí que mandou essa história para mim. Ela tá de parabéns por ter conseguido enfrentar isso tudo calada e com medo, né, da reação das pessoas, de contar. Muitas das vezes as mulheres sofrem, né, esses abusos e ficam com medo, né, de contar para as pessoas que estava sendo abusada, que está sendo abusada e acabam, né, sofrendo por um bom tempo e acabam sofrendo vários e vários abusos, né, com medo de contar. E ela sofreu isso, conseguiu arrumar um esposo que aceitou ela, né, do jeito que ela era e fez ela superar isso tudo, fez ela se curar, esquecer tudo que aconteceu. E foi muito lindo, né, a história de superação dela. Espero que hoje em dia ela esteja muito feliz, mesmo assim como ela, quando ela contou a história dela, ela falou que ela está muito feliz hoje em dia e está curada e já consegue, né, falar abertamente sobre essa história que aconteceu com ela sem ter mágoa, sem ter muito
receio em contar mais. Hoje em dia ela já está mais... Hoje em dia ela já está curada e consegue, né, contar essa história. E que essa história sirva, né, de alguma lição para alguma mulher aí que está sofrendo isso também, que está com medo. Vai dar tudo certo, que você também consiga arrumar um esposo assim como essa pessoa da história arrumou, né? E espero que vocês tenham gostado de saber dessa história. Se você tem aí alguma história pra contar, uma história engraçada, história triste, de amor, de amizade, enfim, seria qualquer tipo de história que você quer que eu conte aqui no canal, entre em contato comigo, vou ficar feliz demais em contar a sua história aqui no canal. E essa foi a história de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, já sabem, deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, me sigam nas redes sociais, compartilhem esse vídeo e fiquem todos com Deus. Beijinhos!